Fala galerinha, estamos de volta com o nosso DAR, episódio número 25, e hoje a gente volta com as revisões semanais, que é chamada o Portifa Review do DAR. Lembrando que o DAR e o Dodge and Burn estão juntos no canal do Hugo Seneviva Retouching, então para você ter acesso a todo o nosso conteúdo semanal, quase 10 vídeos por mês, siga o nosso canal, seja o nosso subscriber e compartilhe isso nas redes sociais para ajudar, para que a gente possa chegar e ajudar mais gente e fazer essa comunidade crescer cada vez mais e criar artistas novos, né? Criar artistas novos, criarem artistas muito melhores que eu, porque eu não quero ficar aqui fazendo essa parada a minha vida inteira, entendeu? Daqui uns 2, 3 anos já quero ver uma galera passando um rolo compressor por cima de mim e dominando esse mercado, hein? Então, vamos começar aí, galera. Vamos começar que a minha voz já tá um pouquinho melhor, tô me sentindo um pouquinho melhor e eu tô na vibe de fazer esse vídeo hoje. Vamos lá, então. Hoje a gente tem aqui uma arte do Carlos Júnior, que ele enviou para mim, do Wednesday Dias, meu camarada, e do Victor Pereira. Então a gente vai começar aqui pela imagem do Carlos. Primeiramente, eu achei a composição bem interessante, né? É uma coisa que, como se fosse uma Pepsi, uma garrafa de Pepsi gigante, e tem esses desbravadores ali chegando. Então é uma composição, podemos dizer assim, um pouco fantástica. Por que eu digo fantástica? Porque é uma coisa que não existe. Então, vamos se basear nessa ideia para a gente dar uma revisão aqui para o Carlos. Carlos, eu fiz algumas anotações aqui, cara. Mas uma coisa que eu bati o olho e me deu uma impressão um pouco estranha, eu não sei se você aplicou um filtro tilt shift ou alguma coisa assim, mas tem vários blurs, várias áreas de blur na sua imagem que me dá a impressão que ficou meio que tudo uma miniatura, sabe? Isso pode, eu não sei se... Não, eu sei que é por causa do blur que tem em certas partes, mas eu vou explicar certinho tudo, e aí depois você me manda uma mensagem falando se você chegou a aplicar esse filtro ou não. Mas essa foi a impressão que me deu, saca? Mas também, se for pensar melhor agora, você quis fazer com que a garrafa ficasse gigantesca e tal, e as pessoas super pequenas. Então, acho que nesse caso valeu a pena fazer desse jeito, porém, eu vou mostrar aqui vários pontos para você que você poderia ter melhorado um pouquinho a sua composição e a melhorar também para o observador, né? No caso eu ou qualquer pessoa que veja esse trabalho na internet, para que você consiga atingir o seu objetivo e criar uma imagem que passe a mensagem claramente do que você quer, beleza? Vamos aqui nas minhas anotações agora. Primeiramente, cara, bati o olho, essa parte aqui, ó, de cima, essa parte aqui de cima, que eu marquei aqui, tá muito saturado, cara. Vou ligar só meu mapa de saturação aqui pra gente ver o drama, ó. Black and white. Olha aqui, ó. Olha quanto mais tá saturado do resto inteiro da sua imagem. Então, eu faria um ajustezinho aqui, básico, de Hue Saturation, vem no cian, tira um pouco, vem no azul. Assim é pura aquela parada, né? Eu tiraria bem, cara. Tiraria bastante, porque acabou chamando muita atenção ali. Nossa, foi demais, né? Mas também você vai cagar na arte. Mas eu arrumaria um jeito de tirar um pouco dessa saturação, ou às vezes até clarear um pouco aqui, saca? Às vezes você poderia clarear um pouco ali, jogar... Vamos contrabalancear? Não. Jogar um... Jogar um amarelinho. E aí você pintaria aqui, ó. Mas eu ainda acho que tem que tirar um pouco dessa saturação. Ou, por exemplo, você podia pegar um rio. Pega um rio daqui, por exemplo, ó. Vamos supor, aqui.
Ver se isso funciona dessa forma. Porcamente, tá, galera? Não me julga. Não, não funciona. Não. Deixa eu ver aqui. Talvez eu pudesse fazer isso e jogar aqui. E também jogasse esse um pouquinho mais aceso por cima. Você vê? Já melhora um pouco. Tá? É que realmente aqui ficou muito saturado, cara. Você consegue perceber que começa até a quebrar um pouco da sua cor aqui, ó. Você vai perceber que se só regulasse aqui, ele já mudaria um pouco e já não chamaria tanta atenção. Beleza? Vamos voltar para as notas aqui. Cara, tem várias partes aqui que me causaram um pouquinho de estranheza, ó. Vamos começar pelas edges, ó. Quando você fizer o recorte, cuidado, ó. Olha esse artefato que você tem aqui. Não sei se você colocou isso de propósito ou se isso já tava, mas isso me causou um pouco de estranheza porque, por exemplo, não tem todas as edges, tá vendo, ó? Se tivesse nas outras, beleza, não falaria nada, porque tem muitas vezes que você faz o trabalho assim, você até adiciona essa aberração cromática depois. Mas nesse caso aqui eu não sei se foi proposital ou não, mas eu acho que poderia ter sido feito de uma maneira... Por exemplo, se você não vai ter em tudo, limpa ali, sabe? Ou se não você tem em tudo. E cara, cuidado com as suas edges quando você fizer recorte, ó. Consigo ver claramente aqui, ó, essa partezinha. Ó, marcado. Toma cuidado para não deixar muito redondo, isso é uma formação rochosa. Às vezes você brinca com um pouco mais de regularidade, fica bem legal. Aí, por exemplo, ó, o que me causou um pouco de estranheza aqui é que, por exemplo, você olha para essa parte aqui, você tem uma parte super azul, com azul bem definido, aí você vem para um branco, essa parte que eu vou entrar depois, e aqui já tá super cian. Tá vendo que aqui é um pouco mais esverdeado do que aqui, ó? Então, o que eu tentaria fazer é equalizar um pouquinho melhor, tá? Não é para ficar monocromático, não tô falando isso, mas tenta reduzir um pouco esses tons de cian, joga um pouquinho mais de azul, tira um pouquinho para eles ficarem um pouquinho mais neutros. E ao mesmo tempo você tem tons diferentes, mas eles não são tão discrepantes, saca? Porque o que acontece com muita gente que faz imagem de neve é que a imagem acaba ficando monocromática. E em algumas circunstâncias isso faz até sentido, dependendo do ângulo da shot, dependendo se você não tiver um céu, se não tiver nada, for só neve mesmo em si, tem a tendência de ficar um pouco monocromática. Mas no seu caso aqui não foi esse, eu achei legal, mas eu achei que você vê o tanto de verde que você tem na água aqui também, por exemplo, ó. Então acho que você poderia ter dado uma equalizada um pouquinho melhor, porque essa água meio que reflete o céu, sabe? Então, por exemplo, se a água já tivesse no mesmo tom, a mesma cor do que do céu, já daria uma outra ambientação para sua imagem, beleza? Vamos ver o que mais aqui, cara. Eu acho que, por exemplo, você fez esse recorte aqui, legal, achei massa. Mas, por exemplo, como seu céu que tá atrás aqui, ele não tá gerando muito contraste com essa parte aqui, ó. De repente, se você fizesse essa partezinha aqui um pouquinho mais escuro, sabe? Ou se não, você faz uma curva. Ou se não, você fizesse uma curva. Bem porcamente, tá? E aí você tem um tonzinho ali, sabe? Uma coisa pra gerar um pouquinho mais de contraste. Eu acho que ficaria legal. Mas sutil, tá? Fiz aqui rapidão, só pra dar uma ilustrada melhor no que eu tô falando. Aí, por exemplo, eu subiria... Nossa, desculpa, deu zoom aqui nervoso. Eu subiria essa nuvem aqui, cara. Por quê? Porque ela meio que se misturou com o topo da montanha aqui. E eu acho que ficou meio que achatado na parada. Então você imagina se, por exemplo, essa nuvem ela começasse aqui,
viesse aqui, assim, ela tivesse um respiro, tá? Então, um respirinho aqui. Essa outra parte aqui seria azul. E aqui você faria, por exemplo, o mesmo break, ó. Deixasse esse céu azul vir aqui mais. Ter essa nuvem aqui em cima, bonitinha. Tem essa aqui. E aí você poderia ter mais outra nuvenzinha aqui. Do jeito que você colocou essa aqui, ó. Mas eu acho que quando você fez essa, você jogou em screen. Sabe por quê? Porque eu consigo ver. Eu consigo ver... como que fala? Eu consigo ver através dela. E ó, toma cuidado que tem várias partezinhas de bending aqui, ó. Ó, vou mostrar outras partes aqui também que eu achei, ó. Tá vendo um bend de cores aqui, ó? Olha esse artefato aqui. Tem que tomar cuidado com isso, tá? E uma outra coisa que você tem que tomar cuidado é se... Não sei que efeito que você colocou aqui. Se isso é um multiply, se é uma... Primeiramente, me chamou a atenção porque tá muito mais sharp do que qualquer coisa aqui, ó. Então, eu até tinha feito uma anotação aqui. Checar a resolução. Cheque resolução. Porque, cara, não tem como essa... Ó, tá vendo como tá posterizado, ó? Você teria que dar um blurzinho aqui, cara, E teria que ver da onde que vinha esse preto aqui. Porque ele me dá uma impressão mais de sujeira do que de congelado. E o lance da resolução, ó, aqui tá super soft, tá super fora de foco, e aqui você entra com isso aqui super sharp, ó. Então, eu acho que você tem que decidir. Se essa parte aqui já vai estar um pouco mais desfocada, então desfoca isso aqui também, para que isso faça sentido fotograficamente para sua imagem, beleza? Aqui, por exemplo, eu acho que você poderia ter deixado mais ou menos nesse tom, para já fazer, para não ter esse break tão grande aqui que você tem, e ajudaria a já fazer um direcionamento para essa área de interesse que você tem, essa área que os seus observadores estão indo. E eu acho também, cara, que essa parte aqui ficou muito clara, ó. Porque, por exemplo, você olha a sua cena aqui, você não tem nenhuma luz definida. Você meio que tentou jogar uma aqui, saca? Mas não ficou muito realista. Tanto que você tem, ó, essa parte também me causou um pouco de estranheza, porque você tem esse break aqui, certo? Aí você entra. Mas, por exemplo, essa parte aqui já tá mais pra frente. Aí aqui seria estar um pouquinho mais pra trás. Mas aí você colocou a garrafa aqui, saindo pra fora, e você meio que quebrou a geometria do relevo aqui, saca? Então eu acho que, por exemplo, se isso aqui tivesse um pouco mais aqui, assim, ó. Deixa eu fazer de novo. Se essa garrafa tivesse aqui, por exemplo. E aí você coloca congelado tudo, e aí você fazia uma divisão, e ela ficaria com essa face um pouco mais clara, e essa face um pouco mais escura. Eu acho que ficaria bem interessante, tá? Teria que testar para ver se funciona. Mas eu acho que ficaria bem legal, cara. Não fiz nenhum ajuste aqui para mostrar como eu arrumaria e tal. Porque, cara, o que pegou pra mim nessa imagem foi o lance da resolução, sabe? Você tem... Aqui tá super sharp, aqui já não tá mais, aqui já tá um pouco... Aqui já tá com uma edge super sharp. Aqui você tem essa parte com desfoque aqui, daí começa sharp, aí cai de novo. Então, teria que ver qual foi a foto base que você usou para eu poder te dar um feedback mais completo nisso. Mas eu acho que se deu para entender pelo que eu falei aqui. E ficam essas dicas para você. Carlos, parabéns pela imagem. Toma cuidado, cara, que esse lance de resolução é a coisa que é mais fácil de causar estranheza no observador, beleza? E agora a gente vai passar pro próximo. Nossa, espera aí que meu nariz tá zoado. Bora. Essa imagem aqui é do nosso camarada, do Wenzey Dias, que inclusive ele mandou pra mim e eu tinha dado um probleminha no link. O galera que manda link de transfer,
Manda pra mim e na real a culpa foi minha, galera. Que eu achei que era tudo Google Drive e tal. Então quando você mandar um e-transfer pra mim, coloca no corpo do e-mail, fala, Gão, baixa isso logo, tá? Eu já vou me policiar pra já baixar isso logo, mas às vezes eu tô na correria aqui, tô fazendo outras coisas e eu deixo pra baixar no dia que eu vou fazer, saca? Então só mantém isso na cabeça de vocês pra quando vocês estiverem mandando. Bom, vamos lá, nosso camarada Wenzy. Primeiramente, bati o olho, gostei pra caramba. Achei uma imagem bonita. Uma imagem que tem uma composição legal. E aí eu vi essa parada aqui, né, brother? Essa plaquinha aqui. Aí eu falei assim, será que é do Mad for Wheels? Aí eu fui lá no site do Mad for Wheels, digitei Ford e bom, estava lá a nossa imagem. E, galera, vejo que tem uma galera de vocês que tá pegando imagem do Mad for Wheels e tudo mais. Eu acho que é uma estratégia legal, porque as fotos já vêm muito bem feitas. Vamos falar a verdade. Elas já vêm muito bem feitas. Então eu acho que facilita no estudo de vocês e para vocês comporem, principalmente quem está começando. Eu não acho que tem problema nenhum em usar. Mas você tem que lembrar que você vai ter que fazer um trabalho em cima desse carro para ele poder ficar ambientado na cena, certo? Porque se saiu de uma cena aqui, que o cara tá num céu, o céu tá meio longe aqui, tá com uma luz direta não, uma luz direta vindo da esquerda e de cima, e aí você jogou aqui, certo? Beleza, não tem problema nenhum. Você meio que seguiu meio que a mesma composição, se for olhar, ó, mais ou menos a mesma ideia, o que foi legal. Cara, tá ótimo. Isso para estudo, beleza. Isso são jeitos que você vai fazendo para você errar menos, principalmente quando você tá aprendendo. Eu acho que foi uma tática muito inteligente da sua parte, Wenzy. Agora vamos para os pontinhos que eu vi aqui e que eu acho que a gente poderia melhorar, porque essa é a intenção do canal. Vamos lá. Eu subiria essas nuvens aqui. De novo, eu adoro mexer em nuvem dos outros, né? Subiria um pouquinho para deixar um respiro aqui, ó. Saca? Respirinho. Talvez essa nuvem ficasse um pouquinho mais aqui assim. Ficaria legal. E ajudaria você a compor melhor um pouco desse céu. Que o céu ficou um pouco vazio aqui, sabe? Principalmente nessa parte aqui. Eu acho que se você tivesse subido isso um pouco, iria ajudar até a isolar o seu produto aqui melhor. Causar um pouquinho mais de contraste. Você deixaria o seu céu um pouco mais interessante. Vamos olhar aqui. Ah, outra coisa. Olha que legal. Ó, eu entendi que você quis você quis se basear no lance do Mad for Wheels, mas, por exemplo, quando você fez o corte aqui, cara, ó, você fez um corte muito seco, ó. Muito seco aqui. E aqui já vem pra cá, ó. E você não faz transição nenhuma dessa área que você tem aqui com essa aqui, ó. Ela meio que fica um corte seco, ó. Tá vendo? Se você olhar na imagem que você pegou do Mad for Wheels, o que faz esses dois planos ficarem com um blend legal? São essas vegetaçõezinhas aqui, cara, ó. O fato do cara ter tido isso aqui, ó, ajuda muito. Tá certo que isso foi uma foto, então, mas você percebe que se você for tentar fazer alguma coisa que fique na mesma linha, talvez seria interessante você colocar alguma coisinha na edge, sabe? Alguma irregularidade, ou fazer uma transição, porque principalmente aqui, ó, cortando daqui pra cá, parece que eu vou cair num buraco, saca? Então, talvez se tivesse uma transição um pouquinho mais suave, mas aqui eu acho que você teria que trabalhar de uma outra forma, porque você está saindo de uma área alta e numa área baixa e que está um pouco na sombra. Então, teria que ver certinho como fazer isso da melhor forma para que ficasse legal. Eu acho que tem algumas partes aqui, ó, poderiam melhorar um pouquinho o seu recorte, ó. Essa parte ficou um pouquinho zoada. Aí você pode virar para mim e falar assim, pô, Rugão, mas estava assim lá. Eu sei, cara, mas
você pode, às vezes, mudar as coisas, deixar um pouquinho mais interessante, sabe? Se tem coisa que está chamando muita atenção, às vezes você pode tirar. Por exemplo, eu tiraria essas partes aqui, ó. Não teria porquê. Talvez você colocaria até um gelinho. Depois eu vou entrar nessa parte também. E tomar cuidado com o recorte. Quando você fizer o recorte, deixa o shape legal, cara. Consigo ver a quebra aqui, ó. Por exemplo, se eu olhar aqui, ó. Um pneu tá lindo. Retinho não. Redondinho. Aí ele vem... E esse pneu tá dando uma impressão pra mim que ele tá meio fino. Talvez você recortou ele demais. Deixa eu ver aqui. Cara, eu acho que ele ficou um pouco mais fino. Mas enfim, não esquenta a cabeça com isso não. E aí, por exemplo, aqui você fez um recorte um pouco irregular. Aqui você fez um recorte um pouco mais irregular. E aqui você fez um recorte um pouco ainda irregular. Então, tenta achar o meio termo do que você vai fazer, sabe? E para que o seu pneu fique legal. E cuidado para não cortar o pneu, cara. Que eu acho que... Ah, não. Foi que você colocou as neves aqui. Mas de repente acho que esse pneu poderia ficar até um pouquinho mais gordinho. Aqui. Bem pouquinho. Vamos voltar para as notas aqui. A gente falou. Eu vou falar do gelo depois. Eu limparia essas partes aqui que eu não sei porquê. Não tem porquê tá aqui isso. Isso poderia ter saído, essa parte. E aí, por exemplo. Ó, eu não sei que efeito que se fez aqui, cara, ó. Porque eu até voltei no Magic for Wheels que deu uma distorcida, tá vendo, ó? Tá distorcido aqui. Tá distorcido aqui o farol também. Não sei se você quis passar uma sensação de calor, talvez. Que o motor tá ali, bom. Mas, cara, pra ter uma distorção dessa, esse carro ia ter que estar tão quente. Que eu não acho que faria sentido, tá? Esse foi o ponto que mais me incomodou da imagem. Mas como eu falei, eu gostei pra caramba. E o que mais? Eu acho que a sombra ficou um pouquinho escura. Ela poderia ter ficado um pouquinho mais clara. Porque você percebe que quando ela tá aqui, a gente joga o contraste, ó. Olha como essa parte... O seu carro... Mesma coisa que a gente falou do Pedro Del Rio. O seu carro tem muito mais contraste que toda a sua cena. Ó, bati no microfone aqui, foi mal. Olha como esse aqui já tem uma coisa que encaixa um pouco melhor. Tá vendo? Então, eu acho que valeria trazer um pouco mais de contraste para a cena, para encaixar o seu carro. Lembra que eu falei? Ou você encaixa o carro na cena, ou você encaixa a cena no carro. Dependendo como for, como ficar melhor. Mas como aqui você já pegou uma foto lá do Magic for Wheels, que já estava legal, eu acho que às vezes valia a pena você deixar o seu background um pouco mais ambientado de acordo com o seu carro, aqui, com a sua caminhonete. Aí, cara, tem uma outra partezinha aqui que eu limparia. Essa parte aqui, deixaria um pouco mais escurinho vindo. Esse flare... Opa! É isso mesmo? Ah, não. A falta tinha mesmo. Esses dois. Ok. Eu não sei se eu deixaria esse flarezinho aqui. Tá, vamos deixar, vai. Vamos deixar, porque senão já vou entrar em outra discussão. Mas o que me chamou um pouco de atenção aqui, cara, foi que, por exemplo, você saiu de uma foto aqui, que você tem essa luz, e você tem uma fonte de luz que não tá tão definida assim. E aí você tentou fazer a mesma coisa aqui. Beleza? Beleza, ficou legal. Não tem problema nenhum. Mas eu acho que depois você vai ter que equalizar esses valores um pouco melhor. Eu vou mostrar nos meus ajustes. E outra coisa, cara, quando você pegar uma placa assim, tenta colocar uma placa genérica, ou deixa preto, ou deixa isso aqui um pouquinho mais sutil, sabe? Talvez num cinza. Porque chamou atenção pra caramba, ó. Se eu tô aqui, eu já consigo ler esse Ranger gigante. Então,
Eu acho que é legal, às vezes, você deixar isso um pouquinho mais sutil. E que eu acho que faria bastante sentido. Eu acho que o reflexo teria que ter um reflexo um pouco mais forte. Eu vi que você colocou um pouquinho aqui. Eu acho que ele deveria ter ficado um pouquinho mais forte aqui, principalmente nessas áreas mais baixas que estão perto do solo. E eu acho que você teria que refletir um pouco mais do céu azul, nessa lataria aqui. E eu acho que não ficaria tão branco assim. Eu acho que ficaria um pouco mais azulado. Eu trouxe até alguns exemplos para mostrar. Ó. Tá vendo como ele reflete o céu? Vou pegar um outro aqui, ó. Não, esse é outro exemplo de outra coisa. Mas esse para explicar o céu vale, ó. Tá vendo? Ele tem highlights, mas ele não vai ficar totalmente branco. Beleza? Talvez ele fique um pouquinho mais claro. Mas como eu falei, eu acho que essa parte deveria ter sido trabalhada um pouquinho melhor, cara. Porque ficou muito, muito branco. Que você vê até aqui, era um pouco mais sutil e tal. Mas daí como você foi pra neve, aí você começou a colocar azul, você percebe ó, que até essa parte aqui ficou bem saturada. Essa parte aqui ficou um pouco mais desaturada. Aí você volta com um pouco mais de saturação aqui. E você teria que estar refletindo um pouco do azul. Porque você não tem tanto branco no seu céu. Se você estivesse mostrando uma cena que fosse mais assim, eu até entendo que a maioria do seu céu que está mostrando aqui teria essa parte branca maior e com os tonzinhos de cor. Mas como você está mostrando a maioria azul, eu acho que teria que entrar um pouco de azul aqui na sua lataria e também no seu vidro aqui, né, cara? Eu percebi que você tentou colocar, ó. Percebi que você tentou colocar aqui, mas eu acho que ficaria um pouco mais marcado. E eu percebi que você tentou adicionar um monte de neve, ó. O que foi um trabalho bem legal e deve ter demorado uma cara para fazer, porque a foto original não tinha. Então eu te dou parabéns por isso. Mas, por exemplo, ó, olha aqui, ó. Ficou bem fraquinho, ó. Ficou meio... Te deu a impressão que você só colocou por cima. Aí, cara, eu trouxe uma imagem que foi o George Rutherford, meu grande amigo que fez. E ele fez a pintura disso aqui tudo na mão, ó. Então você percebe o jeito que ele fez, que a neve ficou um pouco mais densa, ficou um pouco mais marcada do que a sua, sabe? Essa neve teria que estar um pouco mais marcada. Porque se o cara tá andando nessa caminhonete, nessa neve aí, brother, vai ter uns cotocão de neve, assim, sabe? Na roda e tudo mais. E do jeito que você ficou bem sutil. Tá vendo? Bem sutil. Eu acho que você poderia ter você poderia ter ido um pouquinho além nesse quesito, que eu acho que daria um ganho legal na sua imagem. Bom, acho que a gente cobriu tudo aqui das minhas anotações. Agora vamos ver os ajustes que eu fiz. Ó, basicamente, eu quis guiar essa luz um pouco melhor. Então, o que eu fiz essencialmente? Eu clareei o seu céu para eu justificar um pouco mais desses reflexos aqui que estava por cima, que eu não ia conseguir mexer nisso. Eu deixei essa parte da frente um pouquinho mais escura. Criei um contraste maior aqui, ó. Se olhar, olha a diferença de contraste que tem antes e depois. Ó. Olha como o meu background encaixa melhor. Olha como estava lavado antes. E aí você vem pra cá e te dá uma outra impressão. Então vamos pensar assim. O que o Gão maluco fez aqui que fez essa imagem ficar um pouco mais legal? Ó, eu direcionei a luz melhor. Só isso. Eu fiz um degradezinho entrando daqui para ficar um pouquinho mais escuro. Depois eu fiz essa faixa aqui, ó, um pouco mais clara,
para dar destaque, porque é onde meu produto está. Antes, você vê que não tinha tanto contraste ali. E eu fiz rapidão aqui, hein, galera, só para dar... Não me julguem. Não me julguem pelos ajustes que eu faço no canal aqui, galera. Me julguem pelo meu portfólio, beleza? Porque isso aqui é rapidão mesmo e é para dar ideia para vocês. Aí adicionei mais contraste atrás, certo? Mais contraste aqui. Mais contraste aqui e aqui mais claro. Aí você vai falar assim, por que isso funciona, cara? Porque você pensa assim, ó. Escuro, claro, área de interesse, contrastezinho, então 50%, contrastezinho, claro. Então, ó, só fazendo porcamente assim, você vê que dessa forma eu consegui fazer de um jeito que eu usei a luz para deixar o seu carro em primeiro plano e com foco um pouco mais definido. Você percebe que assim ela estava um pouco mais flat, tá vendo? E aí com alguns ajustes de luz você já traz um pouco. E eu acredito que eu também trouxe um pouquinho de... Eu mudei um pouco dos tons, Joguei um pouquinho mais de amarelinho aqui no céu, para dar essa quebrada, que quando eu bati o olho eu achei ela um pouquinho monocromática. Um pouquinho só. Então eu acho que com esses ajustes aqui você traz um pouco mais de interesse e principalmente no contraste. Dá uma diferença legal. Você percebe que a imagem salta mais, ó. Ó como ela tá mais flat assim. Ó como ela saltou. Bom. Beleza? Parabéns, Wenzel. Eu tenho acompanhado o seu trabalho de perto, a gente trocou ideia algumas vezes. Cara, continua nessa evolução aí. Como eu falei, isso são detalhes, detalhezinhos de quem já tem treino já. E já vem estudando isso há mais de 10 anos. Então, não deixe isso desanimar. Isso é para te animar. Ah, outra coisa que eu lembrei. Quando você for colocar fumaça, cuidado. Que às vezes a fumaça em áreas claras, principalmente quando você vai jogar um screen aqui, cara, tenta jogar com uma parada que tenha certo contraste, porque senão ela se perde. Tá vendo que ela sumiu aqui? Então, às vezes, valeria se deixar até essa parte aqui mais escura por trás, para quando você jogasse a fumaça, ela tivesse a definição não, uma definição que ficasse mais certinha. Beleza? Vamos pro próximo, que meu nariz já tá escorrendo aqui, o trem vai ficar louco. Salvamos. Essa última imagem é do nosso camarada Victor Pereira, que eu, sendo um bom consumidor do Mad for Wheels, na real eu comecei a ouvir esse lance do Mad for Wheels, que foi pelo Azeredo, ou... Quem que foi que... foi o Azeredo que me contou no Photoshop Conference. E eu comecei a prestar atenção, até baixei algumas coisas, estou fazendo um trabalho com o carro do Mad for Wheels, que deve sair lá pro fim do mês, mas ainda tem muito para mexer. E, cara, e como eu falei, não tem nada de mal em usar o Mad for Wheels, só lembre que não é porque foi feito por um profissional ali que a foto tá perfeita, beleza? Então você sempre vai ter coisinhas para arrumar. Pera aí, deixa eu fazer um smoke break aqui. Vamos lá. Primeira coisa que eu bati o olho, de novo, eu achei, como a gente tá falando do Wenzel, eu achei a imagem um pouco flat, cara. Por quê? Porque você colocou uma fonte de luz aqui super forte, super forte. Do jeito que você colocou aqui, esse sol tá explodindo. Ó. Olha como você não consegue nem ver as montanhas aqui. Então, primeiramente o que eu faria era diminuir um pouco a intensidade dessa luz no total. Eu, gosto pessoal, não vejo por que ter isso aqui. Não me adicionou nada. Eu não sei nem o que é, pra falar a real. Porque tá com tanto blur. Se tivesse um pouquinho mais suave igual aqui, ó, beleza. Sem problema. Mas
Lembre quando você for usar alguma coisa para fazer um frame na sua imagem, tem que ter um porquê, tem que fazer sentido. Porque essa parte aqui, ó, por exemplo, eu quase quero chegar aqui e cropar aqui, ó. Ficaria mais legal. Mas aí você perdeu um pouco do chão ali, saca? Então só pensa, eu sei que vocês estão aprendendo, querem usar os recursos e tal, mas eu já venho falando isso, galera, faz o quê? Faz uns 5, 6 episódios. Então, vamos começar a tentar sair desse blur gigante na frente, sabe? Vamos tentar usar regras de composições de uma outra forma para abrir na cabeça. Lembra que eu falei? Essa semana é a semana da criatividade, saca? Essa semana a gente vai estar produzindo, a gente vai estar batendo a tecla na criatividade. Então, vamos para a análise aqui do nosso camarada. Deixa eu só colocar o meu relógio para carregar aqui. Eu acabei esquecendo. E aí cagou, né? Foda. Programa ao vivo é assim, galera. Programa ao vivo é assim. O rolê é louco. Enfim, voltamos. Como eu falei que tava flat, eu acho que a luz deveria ter ficado um pouquinho mais fraca. Essa diferença de blur, de novo, desse plano para esse plano, ó, cuidado com a máscara aqui, ó. Ficou muito discrepante, cara. Muito discrepante. Cuidado com o seu recorte, ó. Olha as edges. Cuidado, algumas edges revelam que você fez o recorte ali, sabe? Você quer que tudo seja, que tudo tenha que mescle muito bem. Ó, cuidado com esse blur exagerado aqui, ó. Aí, vamos falar de luz agora, de novo. Como o seu carro tá de lado e a luz tá vindo daqui, certo? Vamos pensar que essa luz não tá tão forte igual você fez, mas ela vai bater basicamente aqui, ó, nessa parte do carro, certo? Certo. Essa parte aqui, teoricamente, vai ficar mais escura que essa parte daqui. Essa parte aqui vai ficar mais clara. Lógico, você tem que respeitar os shapes, por exemplo. Aqui, ó, ficaria mais claro. Aqui você ainda teria essa sombrinha. Aqui ficaria um pouquinho mais claro. Aqui você ainda manteria essa sombrinha. Então, respeita. Quando eu falar que é pra ficar mais claro, não é só tu jogar um ajuste por cima ali e bum, matou a luz. Não. Leve em consideração o relevo do carro. Leve em consideração tudo. Se o carro é tridimensional, então a luz não vai bater igual. E o carro não é chapado também. Então a luz não vai bater igual em todos os lugares. Agora vamos olhar outra coisa que eu marquei aqui, ó. As suas sombras, cara. Você fez essa sombra nessa direção aqui. A do camarada nessa direção aqui. A desse cara nessa direção aqui. E aí você fez essa sombra aqui. E aí você fez bem fraquinha aqui, ó. Mas, por exemplo, eu acho que deveria ter ficado tudo meio que nessa direção aqui, ó. Você tá vindo daqui, então ficaria um pouco aqui, assim, ó. E aí você faria a sombra aqui também, indo nesse mesmo sentido, saca? Porque não tem como cada sombra tá virada para um lado, sabe? Você tem que pensar nisso, porque isso é uma outra coisa que entrega muito. E o lance dessa sombra, olha como ela tá preta aqui, ó. Você percebe que tem até um espacinho entre o pneu, a sombra e o chão. Parece que ele tá quase dando uma flutuadinha assim, ó. E você tem que entender que, por exemplo, essa sombra aqui, ó, que você fez aqui, isso é uma sombra de contato, cara. De contato. O que quer dizer que é uma sombra de contato? Que a sombra rela, é a sombra que quando você rela no chão, essa é a sombra principal. Você tem a sombra de contato e a sombra projetada. A sombra de contato, ela tem que estar marcada e você tem que pegar referências fotográficas para fazer ela, porque senão você causa esse aspecto aqui, ó. O que você fez? Você fez aquele... Vamos supor, vou fazer porcamente aqui. Você veio aqui, jogou um degradê radial.
Bum. Diminuiu. Foi ali. Deixou mais ou menos no esquema. E depois tirou um pouco da opacidade. Mas, por exemplo, sombra preta, principalmente num clima que tivesse assim, não tem como essa sombra ser preta, cara. Ela teria alguma incidência de cor aí. Teria um pouquinho de azul, teria um pouquinho de magenta. Teria um pouco de alguma coisa. Porque quando você faz a sombra muito preta, principalmente na neve, não tem como, ela entrega bastante a sua montagem. Então você imagina que essa sombra ficaria um pouco mais suave, ela ficaria um pouco mais projetada. Essa parte aqui teria que ficar bem mais escura, que é a parte da sombra projetada. Aqui você ainda teria isso, mas, por exemplo, ficaria bem mais clarinho, porque a luz ia estar passando ali, ó. Saca? Então ia ficar bem mais suave. Você teria que pegar uma referência para ver certinho. Mas, cara, referência assim tem um monte. E eu acho que seria interessante para você. Vamos voltar aqui. Aí eu falei do lance do reflexo, né? Porque você percebe que... Acho que tem cara de foto feita em estúdio, porque não tem um reflexo algum no carro. O carro tá limpinho. Então não sei se essa foto foi feita em estúdio, mas, cara, você tem que lembrar. Se essa foto... Você vai pegar um carro de estúdio, jogar numa cena, você vai ter que colocar reflexões, você vai ter que colocar reflexões nos vidros e tudo mais. Liguei o ajuste sem querer. E aí, por exemplo, você poderia ter que jogar um pouquinho mais de tom aqui, ó. Um pouquinho mais escuro, igual você fez aqui, ó. Porque senão fica com muita cara de recorte, cara. Parece que o vidro tá aberto, sabe? Esse vidro aqui já tá fechado também. Então, às vezes, vale a pena você colocar um filmezinho aqui. Bem sutil. Bem sutil. Beleza? E aí a gente falou como você tem essa luz super forte vindo daqui. Olha quão lavado os seus hikers aqui estão. E você vê que a luz do asset do casal aqui não faz sentido nenhum com essa luz daqui, ó. Porque você imagina uma luz dessa intensidade vindo aqui e você não tem nenhum highlight. Você não tem nenhum highlight neles. Nada. Você vê que tá tudo... E aqui, por exemplo, essa parte aqui de trás ficaria mais escura, cara. Ficaria mais escura. Porque tá tampando. Ele tá tampando a luz. Saca? Então você tem que levar isso em consideração também. Vamos ver aqui o resto. Já coloquei sombra. Falei que aqui é reflexo. Que essa parte seria ficar mais escura. Essa parte seria ficar mais clara. Aí eu marquei algumas partes aqui, ó. Lembra que eu falei que tava flat? Que eu acho que faltou um pouco de contraste, cara. Aqui, ó. Aqui, ó. E eu vou mostrar nos meus ajustes agora. Só pra te dar uma ideia, sabe? Do que... numa próxima manipulação que você for fazer, leva isso em consideração. Porque isso ajuda a integrar a sua imagem mais. À medida que você vai colocando mais coisa na cena e mais elementos, você tem que lembrar que tudo tem que fazer sentido. Ah, eu lembrei de outra coisa. Você colocou o nosso amigo pinguim aqui, só que você meio que cortou o... Você meio que cortou o pé dele aqui, saca? E eu acho que não fez muito sentido, cara. Porque é como se ele tivesse entrado no fim do carro aqui, ó. Ele não tá aqui, ele tá aqui, assim, ó. Então toma cuidado quando você fizer isso, porque... Toma cuidado quando você fizer isso, porque eu não sei... Porque isso causa uma estranheza. E a hora que eu dei o zoom aqui, eu já olhei e falei, nossa, não ficou legal. Beleza? Vamos para a última parte, que é a parte dos ajustes que eu vou fazer aqui, que eu fiz, só para dar uma ideia do que eu falei. Lembra que eu falei que estava flat? Lembra que eu falei da luz no carro e tudo mais? Aí eu fiz esses ajustes aqui, só para dar uma ilustrada um pouco melhor do que eu tinha feito. Você percebe que ganha um pouco mais de contraste. Você tem uma luz que vem do claro para o escuro. Então a cena inteira já começa a ter um pouco mais de contraste. Eu joguei um pouco de azul aqui, só para dar uma quebrada um pouco. Eu acho que às vezes eu joguei até demais. Isso aqui é... Ia jogar até uns 50%, um pouquinho a mais.
Mas eu acho que você trazendo um pouco do azul aqui, você já começa a brincar um pouco o contraste um pouco melhor e fica uma composição um pouco mais realista. Você percebe que através disso aqui a gente trouxe mais contraste para a cena e ela encaixou um pouquinho melhor na luz. Lógico, você teria que fazer um monte de mudanças para que isso encaixasse perfeitamente. E aí você teria que, se aqui ficou mais escuro, teria que a reflexão seria um pouco maior. Então teria que considerar várias coisas diferentes. Beleza? Bom, galera, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do episódio dessa semana, número 25. E semana que vem a gente volta com mais 3. E vou dar só uma palhinha do que vem por aí, que eu já separei aqui. DAR, arquivos... Não, isso aqui não é aqui. E aqui, esses são alguns dos trabalhos que estão por vir, fora os que estão ali no zip que eu não abri ainda, mas esses são alguns dos trabalhos que estão por vir aqui, menos esse aqui, que esse foi hoje. Então, fiquem ligados e na semana que vem a gente volta com mais um DAR para vocês, beleza? Meu nome é Hugo Seneviva, estou quase livre da minha gripe e espero que esse vídeo tenha ficado com a voz um pouco melhor para vocês e a gente